Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo a este webinar do Jornal Económico em parceria com a UI, onde nos vamos debruçar com alguma atenção sobre a proposta do Orçamento de Estado para 2022, com especial impacto nas empresas. E para isso temos connosco Luís Marques, Country Tax Leader da UI Portugal. Luís, boa tarde, obrigado por se juntar a nós. Muito obrigado pelo convite. Como é que avalia, na generalidade, esta proposta do Orçamento de Estado para 2022? Bom, uma vez mais, obrigado pelo convite para estar aqui hoje. O Orçamento de Estado, da forma como foi apresentado, quer previamente por parte do Primeiro-Ministro, quer depois na conferência de imprensa do dia 12 de outubro, por parte do Ministro das Finanças, tem sido apelidado por parte do Governo como um orçamento bom. Bom no sentido de que introduz algumas medidas que podem trazer algum alívio fiscal para a denominada classe média ao nível das pessoas, das famílias, mas de facto eu diria que já não é tão bom, e diria mesmo, e já tenho dito que eu acho que é pobre, do ponto de vista do impacto que ele traz para o tecido empresarial, dada a escassez de medidas que, do ponto de vista fiscal, são contempladas ao nível das empresas. Os orçamentos são também um instrumento político, se não nos focarmos na política fiscal. É o caso do Orçamento de Estado para 2022, ou seja, está o Executivo a instrumentalizar o orçamento para concluir o seu programa e, sim, que riscos existem se a restante esquerda chumbar este orçamento? Bom, isto tem sido a discussão que tem vindo ao longo dos últimos dias. Naturalmente, que o orçamento, para além de ser um documento onde o Governo tenta, de certa forma, equilibrar as contas públicas, não deixa de ser um instrumento de política, porque o orçamento incorpora aquilo que é as medidas programáticas do Governo e as suas opções. O Governo, neste caso, tentou equilibrar aquilo que já se falava há algum tempo, que era de diminuir um pouco a carga fiscal direta ao nível da classe média, e isso conseguiu com a tal revisão dos escalões, mas ainda assim a esquerda, os partidos mais à esquerda que têm apoiado o Governo, acham que o orçamento ainda é bastante escasso naquilo que seriam os objetivos. A República alertou esta semana que se deve fazer de tudo para evitar, nas palavras dele, uma crise política. E vários outros agentes têm dito o mesmo, porque provavelmente o que o país neste momento menos precisa é de uma crise política. Agora, toda a gente está a esticar a corda, isso é visível. Há uma grande pressão para dotar o Serviço Nacional de Saúde de mais recursos, dotar o Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, de regimes de exclusividade por parte dos médicos que para ele trabalham, digamos, um aumento generalizado das pensões, não apenas ao nível das pensões mais baixas, onde o Executivo já propõe os tais 10 euros para as pensões que têm até uma vez e meia o indexante. Já era uma medida do ano passado? Já era uma repetição, e a mesma repetição que está a ser feita contemplando a medida apenas a partir de agosto, ainda que depois, na fase final, tenha sido possível retroagir a 1 de janeiro, e essa penso que vai ser uma das medidas que o Governo vai ter que acabar por ceder aos partidos mais à esquerda. Agora, de facto, se o orçamento não chegar aqui a um consenso, não se chegar a uma plataforma de entendimento, existe um risco claro de mergulhar o país numa crise política, porque eu não acredito que este Governo vá governar o país numa base de duodécimos, com base no Orçamento de Estado para 2021, e, portanto, que caminhamos para uma situação de um possível cenário de eleições antecipadas. Pessoalmente, acredito que as discussões que estão neste momento a acontecer irão, digamos, permitir que haja um entendimento e que o orçamento acabe por ser aprovado nesta primeira fase, na generalidade, no próximo dia 27 de outubro e depois mais à frente na especialidade. Já falaremos das negociações, porque importa dizer, como o Luís disse, que a proposta traz algum alívio fiscal para as famílias em sede de IRS, isto é certo, mas o Conselho Nacional das Confederações Patronais acusou o Governo de ignorar, e passo a citar por completo, as sugestões que foram apresentadas pelos patrões em setembro deste ano e por não concretizar qualquer desagravamento das obrigações fiscais, nas taxas de IRC, nomeadamente, e nos regimes das tributações autónomas. O que é que pensa desta matéria? Isso é, de facto, aquilo, como eu dizia há pouco, a tal pobreza que assistimos no orçamento ao nível das medidas que contempla para o tecido empresarial.
Muitas eram as medidas que vários setores, e setores em particular, como por exemplo a hotelaria, a restauração, que reclamava um conjunto de medidas, nomeadamente o decréscimo, ainda que temporário, transitório, da taxa de IVA, que se pudesse aplicar a toda a generalidade dos serviços prestados por este setor, a taxa de IVA reduzida de 6%, não foi contemplado. Não foi contemplado também um conjunto de medidas de desagravamento fiscal ao nível das tributações autónomas, como falou. Também existem outras medidas que por exemplo, a UI até fez um survey poucos dias antes da apresentação da proposta e divulgou os resultados desse survey, no sentido de saber quais é que eram as medidas que o tecido empresarial aspirava a que esta proposta de lei pudesse vir a contemplar. Eu diria que praticamente nenhuma dessas aspirações acabou por ser contemplada na proposta que foi apresentada pelo Executivo. Portanto, há de facto um conjunto de medidas que podiam ter sido feitas, não foram, foi a opção do Governo. Vamos ver se esta... não me parece que também sejam essas as medidas que os partidos mais à esquerda preconizam, porque não é num desagravamento fiscal do tecido empresarial que os partidos, certo, como dizia há pouco, estão a apostar até mais ainda naquilo que já foi feito nas pessoas, ainda a dar mais às pessoas e às famílias, e também ao Serviço Nacional de Saúde, como dizia há pouco. Portanto, eu acredito que o orçamento, mesmo que emerja uma aprovação na generalidade, com base no entendimento à esquerda, o tecido empresarial não estará com certeza contemplado nesse conjunto de medidas. Sobre as negociações, os patrões mostraram também alguma apreensão porque acreditam que possam surgir dessas negociações novos custos permanentes para o Estado. Se isso acontecer, podem esses custos permanentes, e quais serão eles, mas podem eles ser um entrave à retoma económica no próximo ano? Naturalmente que sim. Se olharmos para aquilo que o tecido empresarial sofreu durante a fase da pandemia, desde março de 2020 até o momento atual, há muitos setores fustigados, uns setores mais do que outros, mas na generalidade todos eles foram fortemente penalizados, e no momento em que se perspectiva algum crescimento económico, aliás o próprio Governo prevê esse crescimento económico para o próximo ano, na casa dos 5,5% do produto interno bruto, aumentar custos, e nomeadamente as discussões que têm vindo à volta do salário mínimo nacional, porque nós temos muitos setores que não estou a dizer que não concordo com o aumento do salário mínimo nacional, eu acho que o salário mínimo nacional é algo que tem que ser feito por uma questão de dignidade até das pessoas que recebem essa quantia. Pode ser entendida como uma questão de ambição geral, não é? Agora, devia ser feita de forma um bocadinho mais progressiva, porque aquilo que foi estabelecido como objetivo de aumento do salário mínimo nacional foi feito numa fase pré-pandemia, e a fase da pandemia agravou aqui as condições em que o tecido empresarial pode contemplar esse tipo de medidas. Portanto, tudo o que seja custos que possam aumentar os custos de operação do tecido empresarial deveriam ser evitados. Não. E também da função pública, porque aumentando a despesa pública, isso também vai aumentar ou vai diminuir a capacidade do Estado, por exemplo, investir mais no setor das empresas, e também o próprio investimento público. Portanto, eu acho que devia haver aqui alguma ponderação e algum equilíbrio. Esperava alguma medida mais arrojada desta proposta, nomeadamente no caso do IVA para os setores mais afetados, que estão na taxa intermédia? Eu diria que esperava, sendo certo que a minha convicção é que não iria acontecer. Esperava porque achava que era justa, achava que fazia sentido, porque por vezes as diminuições de taxas podem conduzir a aumentos de receita, nomeadamente por aumento de consumo das famílias, e eu acho que este aumento, ou esta redução da taxa do IVA, melhor dizendo, no setor da hotelaria e da restauração, poderia aumentar a capacidade eu não sei se isso iria ter um impacto no preço final ao consumidor, com certeza que não. Iria aumentar, provavelmente, era a margem dos operadores. Mas eram operadores que iriam conseguir manter postos de trabalho, não promovendo muito despedimento, e com isso diminuir os encargos sociais que o Estado ia ter. Aumentaria também, provavelmente, a capacidade de investimento e de renovação dessas unidades hoteleiras e desses restaurantes e de todo esse setor. Portanto, eu estaria à espera disso, estaria à espera também de algumas medidas ao nível do IRC, algum desagravamento, por exemplo, nos escalões da derrama estadual, algum desagravamento das tributações autónomas, por exemplo, a utilização de viaturas mais amigas do ambiente. As elétricas já não pagam, mas, por exemplo, as híbridas ainda pagam alguma tributação autónoma que eu considero pessoalmente excessiva, porque o que se tem visto e ouvido é que as híbridas continuam a ser consideradas, as híbridas plug-in continuam a ser consideradas amigas do ambiente, e ainda há algum agravamento fiscal pela utilização desse tipo de viaturas. Não esquecer que há metas europeias para cumprir. Exatamente. Há um conjunto muito vasto de medidas que eu acharia que podiam ser contempladas, e como disse logo no início, ao nível do tecido empresarial, o orçamento de facto é manifestamente insuficiente.
Falamos frequentemente, quando falamos do Orçamento de Estado, de alívio fiscal, mas esse nem sempre é o caso. Esta proposta, creio, constam até medidas de agravamento das obrigações fiscais, como é a encurtação dos prazos para a comunicação de faturas. Portanto, o orçamento nem sempre é de alívio. Não, o orçamento não é de alívio. Esta obrigação estamos a falar de uma redução de 7 dias, em que as empresas tinham que comunicar as faturas até ao dia 12 e passam a ter que comunicar até ao dia 5 no portal das finanças da AT. Não creio que isso, de facto, constitua também, há de facto um encurtado prazo, mas hoje em dia, com as tecnologias de informação que existem, com os sistemas que as empresas têm, não me parece que isso constitua um aumento significativo daquilo que é a burocracia com que as empresas têm que ser, porque não é uma burocracia adicional, é apenas encurtar o timing. Burocracia essa que já era feita quase online, com todos os sistemas de faturação que as empresas dispõem. O tema aqui é, de facto, o alívio fiscal que o orçamento contempla é, de facto, muito do lado das pessoas, das famílias, mas pouco. Há aumentos significativos, por exemplo, nos impostos indiretos, agravamentos, por exemplo, na parte das viaturas, no imposto de circulação, no ISV, atualizações na parte, por exemplo, do tabaco, que sobe 10%, isso até acho que é uma medida do ponto de vista sanitário que se deve aplaudir, mas há agravamentos aí que compensam, se calhar, o alívio fiscal que está a ser feito ao nível da revisão dos escalões do IRS, mas não há, de facto, um alívio fiscal generalizado, até porque vamos continuar a ter uma carga fiscal global que vai andar ali, se calhar, à volta dos 35% do produto interno bruto, que é mais ou menos o valor que tivemos para 2020. Quais é que são, assim, os pontos mais relevantes desta medida em termos de investimento público e também na execução do PRR? O orçamento contempla medidas do investimento público na casa dos 3 mil milhões de euros que vêm do PRR. Eu acho que o grande desafio que o Governo vai ter é capacidade de executar esse investimento, porque a máquina do Estado vai ter que estar muito bem oleada, porque temos que, de facto, fazer um investimento seletivo, criterioso, em todas as áreas que o PRR contempla, desde a transformação digital dos vários organismos do Estado, à parte de inovação, etc. Portanto, há todo um conjunto de medidas que o Estado tem que fazer e tem que fazer rápido e de forma seletiva. E esse é que vai ser o desafio, porque nós habituámos a que, se calhar, rapidez, seletividade e rigor nem sempre acontecem quando o Estado tem que intervir, porque o Estado é burocrático, o Estado é um organismo complexo e, por vezes, esta celeridade não acontece. Portanto, o grande desafio que eu acho que o Estado vai ter ao nível do PRR, na execução do que está contemplado no orçamento, é conseguir, de facto, pôr no terreno estes 3 mil milhões a serem investidos e de forma rigorosa e seletiva. O Governo deverá acabar com o pagamento especial por contas do IRC e prolongar durante mais 6 meses o incentivo fiscal ao investimento que vigorou até junho deste ano, sensivelmente. Vai passar a chamar-se, de acordo com a proposta, incentivo fiscal à recuperação. Que mudanças traz esta medida? Bom, esta medida acaba por ter um nome diferente daquela que tinha a medida, como disse, e bem, que vigorou no segundo semestre de 2020 e no primeiro semestre de 2021. Eu acho que uma das críticas que se tem feito a esta medida é porque só teve 6 meses, ou seja, só contemplava o investimento feito 6 meses e não um ano, como surgiu também no crédito fiscal extraordinário ao investimento, que era o CEFEI 2, que foi uma recaptura de uma medida que já foi feita em 2013 também. A grande variação que esta medida, ou a grande oscilação que esta medida tem é, por um lado, nas percentagens, ou seja, o montante, enquanto que atualmente, ou durante o ano 2021, o CEFEI tinha uma percentagem de ponderação para efeitos de incentivo fiscal de 20%, este tem apenas 10%, e tem uma nuance, é que estes 10% podem ser sempre dedutíveis, a base é máxima, até 5 milhões de investimento. Depois tem uma taxa incremental, que pode ser até 25%, mas aí temos que olhar para a média dos investimentos que foram feitos nos últimos 3 anos, e só a parte que exceder essa média é que tem direito à aplicação da tal taxa incremental. Portanto, vai ser, se calhar, difícil, porque houve anos em que as empresas sustentam o investimento, 2020, 2021, por causa da pandemia, e, portanto, se calhar a média até diria ao contrário, até a média que em 2022 vamos ter, até pode ser beneficiada com isso, mas pode não ser tão linear fazendo as contas. A tecnicidade da aplicação destes incentivos é que normalmente tem a dificuldade da sua aplicação prática. E uma das grandes questões que este incentivo tem é que
proíbe as empresas que queiram dele beneficiar de poderem distribuir dividendos durante 3 anos. Além das normas que os outros também já tinham, ou que o outro também já tinha, que era o impedimento de despedimento de pessoas do quadro da empresa. Mas a questão de não distribuir dividendos parece-me altamente lesiva e contrária até a uma economia normal de mercado. Percebo a regra de não despedir pessoas, mas de não poder distribuir dividendos parece-me altamente lesiva daquilo que são os interesses normais de um acionista que pretende investir. Nós recebemos uma pergunta de um leitor nosso, Ricardo Cunha, para o Luís, que pergunta, e passo a citar: uma das medidas do Orçamento de Estado para 2022 é a eliminação do PEC para as empresas, tal como acabámos de dizer. Qual é o sentido da existência do PEC ao longo destes anos todos? Não é a intenção do Governo andar à frente com o dinheiro das empresas? Faz algum sentido? Pergunta Ricardo Cunha. Bom, o PEC, ou o Pagamento Especial por Conta, quando foi instituído, tinha na sua gênese, e muita gente até o apelidava de coleta mínima. Porque as grandes empresas, regra geral, já não pagavam PEC. Porquê? Porque o PEC era um instrumento que o Governo criou, um instrumento de tributação forfetário, que baseava o seu cálculo naquilo que era o volume de faturação. Aplicava-se uma percentagem ao volume de faturação e depois havia um limite mínimo, um limite máximo, que, com o mínimo de um determinado valor e o máximo de um determinado valor. E ao qual se deduziam os pagamentos por conta, porque as empresas já fazem pagamentos por conta, sendo esses pagamentos por conta baseados no imposto que pagavam no ano anterior. Como o que se assistia em Portugal é que as micro e pequenas empresas não pagavam imposto ou pagavam muito pouco, porque muitas delas até trabalhavam num sistema em que se calhar nem tudo o que se faturava era registado e, portanto, o Estado tinha consciência dessa situação e então passou a ter este pagamento especial por conta, que era uma forma de todos os contribuintes, pessoas coletivas, contribuírem para o sistema. À medida que digamos que as coisas foram evoluindo e que as empresas foram começando a acabar, a economia informal começou a cada vez ter menos peso e até com a criação de mecanismos de comunicação de faturação, etc., o Governo chegou à conclusão que não valia sentido manter o PEC. Tanto mais que desde 2019 o PEC já não era aplicável, ou já era dispensável, para as empresas que cumprissem com as suas obrigações fiscais. Ou seja, quem entregasse atempadamente a sua declaração anual de rendimentos, a sua declaração anual de informação contabilística e fiscal, a famosa IES, e se o fizesse atempadamente, já estava dispensado de fazer o PEC. Portanto, esta medida de acabar com o PEC acaba por ser uma concretização legislativa daquilo que na prática já existia. Era uma medida, era um pagamento que já praticamente era inaplicável. E, portanto, eu diria, aliás, o Governo estima que o impacto concreto desta medida são cerca de 10 milhões de euros. 10 milhões de euros é muito pouco. O global do Orçamento do Estado não é significativo. Portanto, é uma medida mais emblemática, mais de caráter político, só para dizer que se fez algo, quando na realidade, e em termos substantivos, isso não tem qualquer impacto e qualquer medida. Respondendo concretamente ao leitor que fez a pergunta, Ricardo Cunha. Ricardo Cunha, o PEC de facto teve na sua gênese a criação de uma chamada quase coleta mínima. Hoje em dia já não faz sentido e por isso vai-se acabar com ele, mas continua a existir o pagamento por conta e, portanto, o Estado continua a querer que as empresas que paguem imposto vão adiantando em 3 prestações, em julho, em setembro e em dezembro, parte do imposto com base no imposto que liquidavam no ano anterior. Luís, para terminar, importa dizer que este Orçamento de Estado é um documento decisivo, mais até do que anteriores para a atividade económica, porque estamos numa situação pós-pandémica. Já no ano passado, quando aqui conversámos sobre o Orçamento de Estado para 2021, ficámos com esta impressão de que as empresas estavam desiludidas, apreensivas quanto às medidas que não constavam no Orçamento de Estado para este ano. Parece que estamos na mesma situação. Eu gostava de lhe perguntar, para encerrar este webinar, que medidas é que, na sua opinião, deviam ter constado neste Orçamento de Estado e que fariam a diferença, de facto, para as empresas? Bom, para além das medidas adicionais, eu acho que este orçamento tem uma característica diferente do orçamento, por exemplo, de 2021. Há aqui 3 fatores que o Governo, ou a conjugação de vários fatores que o Governo está a considerar nesta equação das empresas. O primeiro fator é que vamos ter o PRR, e o PRR vai induzir mais liquidez, seja direto ou indiretamente através do Estado, para que as empresas consigam reestruturar, reinventar, redimensionar, se for esse o caso.
Depois vamos ter uma retoma da atividade económica que o Governo estima, ainda que um pouco, se calhar, otimista, mas também as entidades e as instâncias internacionais colocam-se em Portugal a crescer acima da fasquia dos 5 pontos percentuais. Portanto, vamos ter um crescimento económico, coisa que não tínhamos não tivemos em 2020 e que 2021, se calhar, vamos ter pouco mais de 4%, mas são 2 anos de crescimento económico. Portanto, há aqui um alavancar da atividade económica, há aqui uma injeção de liquidez na economia e, portanto, o Governo entende que toda esta conjugação de fatores poderá ser suficiente para que o tecido empresarial ganhe uma nova esperança e uma nova dinâmica. A sua opinião é? Pode não ser, eu acho que o Governo também devia ter dado sinais na área fiscal. E se perguntarmos agora o que é que na área fiscal poderia então ter sido feito, vejamos, por exemplo, o que a vizinha Espanha fez, porque a Espanha também foi um país, tal como o resto da Europa e o resto do mundo. Nós muitas vezes comparamos com a Espanha para várias coisas. Por exemplo, Espanha ao nível do IRC, prejuízos fiscais, não há prazo de reporte, é feito de forma ilimitada. Portugal tem limites temporais, 5 anos, pode ir o pedido pode ser um bocadinho maior para micro e pequenas empresas, mas para as empresas que de facto fazem a diferença, são 5 anos. Temos um regime, temos vários regimes que herdámos no tempo da Troika, que supostamente eram excepcionais, temporários. Ficaram permanentes. Como a derrama estadual, no IRS temos ainda as taxas de solidariedade, que acabámos com a sobretaxa, mas ainda se mantiveram a taxa de solidariedade. Portanto, temos ainda alguns resquícios do tempo da Troika que se mantêm a penalizar, por um lado, os cidadãos, da tal taxa adicional de solidariedade, e, por outro lado, as empresas, que temos um imposto progressivo, quando o IRC, de facto, não devia ser progressivo. Temos um mecanismo de tributações autónomas que é ímpar na Europa. Não há outro país que tenha algo parecido. E depois, faltam-nos aqui algumas medidas de maior incentivo fiscal ao investimento. Por exemplo, empresas que mantiveram postos de trabalho ou que criavam emprego durante a fase da pandemia deveriam ser recompensadas pela via fiscal por esse facto, que eu acho que é algo que... E no lado oposto, empresas que de facto deixaram sair trabalhadores, que encerraram postos de trabalho. Isso já o orçamento contempla. O orçamento está para 2021, contempla uma medida que é quem de facto diminuiu o seu quadro do pessoal, por referência, por exemplo, a outubro de 2020, é esse o termo de comparação, em 2021 pode não poder usufruir de benefícios fiscais, nomeadamente CIFIDs, pode não sequer fazer uma candidatura, não pode ter direito ao RFAI, não pode ter direito à remuneração convencional do capital, etc. Há um conjunto de incentivos fiscais que as empresas ficam inabilitadas de os utilizar em 2021 se tiverem feito isso. Isso que é a redução do seu quadro pessoal, seja por despedimento coletivo, despedimento por extinção do posto de trabalho, etc. Agora, o que faltou foi o reverso da medalha. Então, e quem manteve e quem até cresceu? Porque é que não tem uma benesse fiscal? Portanto, eu acho que há áreas, e nós, no survey que o UI fez, mostramos algumas áreas nesse contexto. Temos até escrito sobre o que é que podia ser mudado e contemplado no IRC. Portanto, eu acho que faltou dar este sinal de alguma esperança e de algum alento para o tecido empresarial. O IFR, tal como foi criado, é manifestamente insuficiente. Não só pela dimensão que tem, até pela temporalidade. Apenas 6 meses e nem sequer tem o ano todo de 2022 para poder ser contemplado. Luís Marcos, muito obrigado mais uma vez por se juntar a nós na análise do orçamento do Estado, aliás, para 2022. Muito obrigado. Muito obrigado também a si que esteve desse lado. Sabe que pode ver e rever estes e outros programas sempre que quiser no Facebook, no YouTube e na JTV do Jornal Económico. Toda a informação está em constante atualização em jornaleconómico.pt. Tenha uma boa tarde.